A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que você está nos assistindo, mas seja bem-vindo nesse momento que nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Você que é do nosso ministério, nos assiste, eu quero dizer que todos nós aqui estamos sentindo falta de louvar ao Senhor com a casa cheia. Então eu decidi mostrar ao pessoal que está aqui com a gente, louvando, que aceitou esse desafio de levar o louvor através dessas gravações para vocês aí que nos assistem. Então aqui a Priscila, que a maioria já conhece, o Djalma, que está tocando violão, tem o Gabriel, que está tocando contrabaixo, e hoje a gente tem o Pedrinho no carrom. E tem o nosso pessoal aqui do louvor, que sempre está aqui nos ajudando, Omar, a Gil, a Michele. E eu quero dizer que sinta o nosso abraço e eu quero te convidar a louvar ao Senhor aí da sua casa. Às vezes você está sozinho ou com a sua família. Fica à vontade, louva a Deus, levanta do sofá ou fica sentado, levante as suas mãos, porque nós estamos aqui para ser canal de bênçãos para vocês que estão aí. Amém. Glória a Deus. O amor do Senhor não falha. Aleluia.
Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio. Que Ele seja o seu refúgio. Que Ele seja a tua fonte quando você tiver sede. Que Ele seja o seu alimento. Porque Ele é bom. Aleluia. Que Ele seja a voz para todos os seus dias, para te guiar em todas as situações. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos que nos assistem aí pela internet, no conforto da casa de vocês.
Hoje nós faremos uma ministração um pouco diferente, a exemplo de Jesus no Sermão da Montanha. Hoje nós faremos a ministração sentados. Pessoal, eu quero meditar com vocês brevemente sobre a cura que Jesus realizou sobre um paralítico, que está lá em Marcos, no Evangelho, segundo Marcos, no capítulo 2, versos 1 ao 12. E talvez numa primeira lida de maneira despretensiosa ou feita de uma maneira rápida, às vezes nós tentamos achar que essa leitura é uma leitura habitual, foi apenas um episódio ali ocorrido durante o ministério terreno de Jesus, que não tem muita conexão com as nossas vidas. Mas quando nós fazemos uma análise um pouco mais apurada, a gente vê que esse episódio é repleto de princípios e valores que precisam ser estabelecidos sobre as nossas vidas, porque reflete realidade que nos acomete. Então, vamos à leitura, a fim de que nós os identifiquemos. Então, vamos lá, Marcos, no capítulo 2, os versos 1 ao 12, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele, Jesus, lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão. Removeram parte da cobertura, no lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca, em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu, logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então, como eu disse para vocês, pessoal, esse texto é um texto muito rico e que tem muito a ver com a gente. É interessante quando nós analisamos esse texto, nós vemos que Jesus fez uma abordagem o tanto quanto peculiar. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos outros episódios que narram curas que Jesus realizou, como, por exemplo, em João, no capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego, cuspindo sobre a terra, fazendo ali um lodo, aplicando dos olhos naquele cego e ordenando que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Há vários outros, né, em Mateus, no capítulo 8, nos versos 1 ao 4, quando Jesus toca e cura aquele leproso. Mas aqui é interessante que é a única narrativa que fala sobre a cura de Jesus, sobre um enfermo, que Jesus, na sua abordagem, no seu processo de cura, fala sobre o perdão dos pecados. Ou seja, Jesus começa o seu procedimento de cura decretando o perdão dos pecados. E por que isso? Uma das maneiras da gente interpretar textos
é conversando com o texto. E aqui cabe uma pergunta: por que Jesus, na sua manifestação da cura sobre aquele paralítico, decretou, emitiu, manifestou oralmente o perdão sobre os pecados? Para que nós possamos entender o porquê Jesus adotou tal procedimento, a gente precisa, primeiramente, analisar o conceito de paralisia. Não apenas a paralisia física, porque a paralisia física que acometia aquele homem, na verdade, é uma demonstração de um outro tipo de paralisia, que é o que eu quero falar aqui hoje com vocês, que é a paralisia espiritual. Um dos princípios que a gente precisa trazer, a fim de compreender esse texto, é de que existia um princípio na cultura e na religião judaica de que toda enfermidade física era desdobramento de um pecado. Em João, no capítulo 9, por exemplo, como eu disse aqui para vocês, é muito claro isso quando Jesus, ele aborda ali, ele se encontra com aquele cego, e os seus discípulos, o vendo, perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou para que aquele homem nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus lhes disse: olha, não foi ele nem seus pais, mas ele está dessa forma, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E Jesus fez essa indagação, os discípulos fizeram essa indagação a Jesus por conta desse conceito religioso e cultural que pairava ali sobre os judeus. E aqui não é diferente. Aquele paralítico, ele estava daquela forma, com certeza os judeus interpretavam a origem daquela enfermidade por uma conotação espiritual. E a gente precisa entender esse princípio, por quê? Porque essa paralisia física, que tem a sua origem numa conotação espiritual, ela também acomete a nossa vida. Não no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. E eu quero falar aqui com vocês, rapidamente, sobre a paralisia espiritual que nos acomete. Mas o que é essa paralisia espiritual? A gente precisa entender que quando o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado segundo um propósito. E esse propósito que define o que o ser humano é e define também a sua razão existencial. Se nós retrocedermos um pouco para Gênesis 1, 28, é um texto crucial para que a gente possa entender todo esse processo. A Bíblia diz ali, e Deus os abençoou e lhes disse. E aí todo o mandato cultural que nós já conhecemos, né? Que é a questão do multiplicar, encher a terra, dominar-a. Então, o ser humano ele foi criado com um propósito. E é interessante a gente analisar esse texto de Gênesis, a fim de compreendermos a paralisia espiritual que nos acomete. Então, ali a narrativa diz que Deus os abençoou, o termo ali, o hebraico, vaevarer, que fala do soprar, que fala do fôlego de vida de Deus. Essa bênção está ligada ao sopro de vida. E por que a narrativa de Gênesis traz essa descrição? É porque nós precisamos entender os dois momentos da criação. Então, em primeiro lugar, conforme diz Gênesis 2:7, o ser humano foi criado do pó da terra e recebeu o sopro do fôlego de vida do próprio Deus, que é o termo Nishmat Haim, que é o fôlego de vida do próprio Deus. E o homem se tornou um ser vivente, que é o Nefesh Hayah, que é também traduzido como alma vivente. Mas aqui existe uma nuance, um detalhe, que ele é crucial, que se configura nos dois momentos da criação. Então, em primeiro lugar, nós vemos que o homem recebe o fôlego de vida e ele se torna alma vivente, ou seja, ele é consciente da sua existência. Mas, embora ele se tornasse uma alma vivente, ou seja, um ser vivente e consciente da sua vivência e da sua existência, ele não sabia o porquê que ele existia. Ou seja, ele ainda não conhecia
a razão, o sentido da sua existência. E ali é exatamente para isso que a narrativa de Gênesis 1:28 diz: Deus os abençoou, ou seja, soprou o fôlego de vida, fez do homem um ser vivente e lhes disse. E esse "e lhes disse", que é o termo Vaiomer Elohim, é o mesmo termo que está em Gênesis 1:3, que decretou ali e iniciou todo o processo de criação. Que em Gênesis 1:3 nós vemos, disse Deus, haja luz e houve luz. E quando nós vamos para o texto hebraico, o termo ali é o Vaiomer Elohim, que é o disse Deus. Yehi or, vayehi or, que no literal seria o seja luz, e ele foi luz. O termo Yehi, que aparece ali, o verbo, é o mesmo verbo com que Deus usa, por exemplo, para se revelar a Moisés, em Êxodo 3:14, quando ele se revela de acordo com o tetragrama hebraico, que é o Yod-Rei e o Vav-Rei. Um dos termos ali é o Yehi, ou seja, eu sou o que sou. Então ali é o seja luz, ou seja, quando nós vemos o Vaiomer Elohim, seja luz e ele foi luz, ali está falando da manifestação do próprio Jesus criando todas as coisas. Então, a mesma palavra que criou todas as coisas é a mesma palavra que orientou o homem, ou seja, que lhe deu sentido existencial, ou seja, lhe deu um propósito. E é o caminhar nesse propósito que se fala sobre o andar com Deus. Mas nós sabemos que teve o pecado original. E esse pecado impediu o homem de andar com Deus, impediu o homem de andar de acordo com o seu propósito. Então, nós vemos que nós fomos criados com um propósito, mas o pecado nos distanciou desse propósito. E aí é muito interessante quando nós analisamos a questão do pecado, porque quando nós falamos de pecado, a gente fala somente, vem à nossa mente somente o fato de nós fazermos algo contra Deus. Mas é interessante na Bíblia, a Bíblia fala sobre 3 tipos, 3 esferas de pecado. Isso está muito bem descrito e ensinado pelo pastor Luiz Saião, que é pastor da Igreja Batista das Nações Unidas, ali em São Paulo, no seu livro O Problema do Mal no Antigo Testamento, o caso de Abacuque, que ele fala dos 3 tipos de pecado encontrados na Bíblia. Um é o ratá, que é o errar o alvo ou deixar de cumprir o propósito. O outro é o pessa, que fala da rebeldia, da transgressão. E o outro é o ava ou avon, que fala da iniquidade. Então, só para que a gente possa entender, o pessa e o passa fala da transgressão da lei, ou seja, da desobediência, a desobediência estrita, ou seja, quando nós, determinados pelo sentimento de rebeldia, desobedecemos o mandamento de Deus. Esse é o pessa, ou seja, a transgressão. É esse tipo de pecado, por exemplo, que aparece em Isaías 59:2, quando diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o termo ali, o passa ou peça, dependendo do texto massorético. O ava ou avon é o sentimento de iniquidade, ou seja, o fato de nós já nascermos em pecado. Salmo 59:5, por exemplo, Davi vai dizer, aliás, Salmo 51:5, Davi vai dizer, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o termo ali, iniquidade, é o termo avon. Não é o avon perfume, não, viu? É o avon, que é o sentimento de iniquidade. Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Mas o pecado estrito que causou a paralisia espiritual que nos acomete foi justamente o ratá, que é o termo que mais aparece no Antigo Testamento. Ele aparece muito mais vezes do que os outros 2, porque esse é o pecado que muitas vezes nós cometemos, ou seja, quando nós deixamos de cumprir o propósito. Então, nós vemos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, na sua 2ª carta a Timóteo, ele já escrevendo no fim da sua vida, ele já estava consciente de que ele morreria dentro de pouco tempo,
seria martirizado, ele diz no capítulo 4, nos versos 6 e 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas antes disso, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer, em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse andar na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é justamente o caminhar, é o andar de acordo com o propósito de Deus. Então, a gente precisa analisar, eu quero fazer rapidamente aqui com vocês, o que significa andar com Deus, o que significa andar no propósito de Deus, o que significa andar de acordo com a soberana vontade de Deus, a fim de nós avaliarmos a nossa vida e vermos se nós estamos caminhando de acordo com esse propósito. Porque se nós não estivermos andando estritamente de acordo com esse propósito, é porque nós estamos acometidos desta paralisia espiritual. E essa paralisia espiritual que nasce no ratá, ou seja, no pecado, no errar o alvo. E é exatamente por isso que Jesus começa a sua abordagem de cura falando sobre a questão do perdão. Ou seja, perdoados estão os teus pecados. Porque aquela paralisia física que acometia aquele homem era um desdobramento da paralisia espiritual que o acometia e que também nos acomete. Mas quando nós falamos de andar com Deus, ou seja, andar de acordo com os propósitos de Deus, emana o andar com Deus. E esse andar com Deus, quando nós analisamos, a primeira vez que ouvimos esse termo andar com Deus, na década passada, falou-se muito sobre andar com Deus, a respeito de um suposto avivamento, que alguns acreditavam que o Brasil estava vivendo. Quando a gente pega esse termo andar com Deus, parece uma coisa um tanto quanto abstrata. O que é andar com Deus? E para que nós possamos entender isso, o que é andar com Deus, basta a gente recorrer ao chamado pacto abraâmico, ou seja, a aliança, a proposta que Deus fez com Abraão ali em Gênesis 17:1, quando ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos analisar por um momento esse chamado, porque é nisso que nós devemos avaliar se nós estamos acometidos da paralisia espiritual ou não. Essa proposta feita por Deus a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. O termo presença ali é o termo fanai, que é uma variante de pnei, que significa face. E aí você fala, não, mas Deus não tem face. É verdade, logicamente que o termo que aparece ali como face, que é traduzido também como presença, é uma figura de linguagem, é a mesma expressão, por exemplo, que aparece em Gênesis 3:8, quando Adão diz a Deus, olha, eu ouvi os seus passos e fugi da sua presença. O termo ali é mi penei, que é sua presença, né? Mas a questão é o seguinte, Jesus, lá em João 14:6, que é também um texto muito citado, onde ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes nós lemos esse texto de uma maneira solta, mas para que nós possamos entender o que Jesus estava querendo falar sobre eu sou o caminho, e logicamente ele fala sobre esse caminho no sentido de andarmos com Deus, a gente precisa entender que Jesus, ele como homem, 100% Deus, 100% homem, mas a sua natureza humana nasceu, cresceu e se desenvolveu numa matriz cultural, religiosa e histórica judaica. Então, Jesus, ele era um judeu. Jesus, ele era pertencente à escola rabínica de Hillel. Jesus era um rabino. Então, ele, logicamente, estava fundamentado nas promessas ali contidas no que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento, mas que na época de Jesus era conhecida até hoje como Tanar. João 5,39, por exemplo, Jesus vai dizer para os fariseus, olha, vocês examinam as Escrituras, ou seja, a Septuaginta ou Septuaginta,
porque elas de mim testificam. Então, Jesus ele estava completamente fundamentado nas escrituras judaicas. Então, quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, é porque ele estava alicerçado, ele estava pautado por um princípio escriturístico e espiritual. Então, qual que era esse princípio? No Salmo 18:30, algumas traduções vão dizer, o caminho de Deus é perfeito. Outras traduções vão dizer Deus, cujo caminho é perfeito. Mas quando nós pegamos o texto hebraico, a gente vai ler da seguinte forma. Vai ler o Adonai, Inhat Derech Tamim. O termo Adonai ali, só para a gente esclarecer, não está escrito Adonai no texto. A grafia que aparece ali no texto hebraico é o tetragrama hebraico que descreve ali o nome de Deus a Moisés, em Êxodo 3,14, que é o Yod-He, Vav-He. Mas o judeu, por conta de uma reverência absurda que nós ocidentais não temos ideia, mas deveríamos aprender, eles se sentem indignos de pronunciar o nome santo com o qual Deus se revelou a Moisés, o grande legislador, o grande profeta dos judeus, até, logicamente, a vinda de Jesus. Então, quando aparece o tetragrama hebraico nas Escrituras, o judeu vai usar dois nomes para fazer a leitura. Ou ele vai usar Adonai, que significa Senhor, que é o termo mais usado, ou ele vai usar também o Hashem, que significa o nome, que é referência ao Eterno. Então, ali nós lemos da seguinte forma o texto de Salmo 18:30, que fala sobre o caminho de Deus, que é justamente o caminho que Jesus diz ali, em João 14:6, o texto ali deve ser lido da seguinte forma, Adonai, que é o Senhor, Inhat, que é uma variante do verbo Yehi, que significa ser, mas esse ser constante, então é Adonai, o Senhor, é o caminho perfeito. Então não é Deus cujo caminho é perfeito, ou o caminho de Deus é perfeito. Porque quando nós fazemos essas duas leituras, ou seja, leituras dessas duas traduções, dá-se a impressão de que Deus estabelece um caminho para a gente andar. Mas quando a gente faz a leitura literal, no texto hebraico, a gente vai ver que Deus é o próprio caminho. Então, Deus, o Senhor, o Hashem, ou Adonai, ele é o caminho perfeito. Então, quando Jesus, lá em João 14:6, vai dizer, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou a personificação do caminho descrito no Salmo 18:30. Ou seja, eu sou o caminho. Então, a gente entende qual a proposta que Deus fez a Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. O termo perfeito ali é tamim, que significa completo, integral. Então, não perfeito no sentido de a perfeição de Deus, mas o perfeito no sentido de nós servirmos a Deus, nós andarmos com Deus, submetermos a Deus todas as áreas da nossa vida. Então, andar com Deus é andar de maneira integral. Andar com Deus é servi-lo com tudo aquilo que a gente é e com tudo aquilo que a gente tem. Mas quando a gente examina a nossa vida, a gente vê que existe ainda muitas áreas que não estão submetidas ao propósito, à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é exatamente essa não sujeição plena das nossas vidas ao propósito de Deus que configura justamente a paralisia espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, nós precisamos nos conscientizar que esse andar com Deus não é andar num caminho. É por isso, por exemplo, quando nós vemos no Facebook, eu particularmente uso bastante, até por ser professor, para ver o que meus alunos estão falando ali, ou às vezes por curiosidade alheia mesmo. Eu vejo, infelizmente, muitos cristãos defendendo com fervor muito mais doutrinas, muito mais posicionamentos teológicos do que propriamente servir a Deus. Ou seja, você vê que o fervor de algumas pessoas, a devoção de algumas pessoas é muito maior em relação a uma doutrina específica
do que o próprio Deus. Por quê? Porque, infelizmente, ele pensa que, embora o culto seja racional, embora a racionalidade tenha um papel muito importante dentro da nossa devoção a Deus, mas são pessoas que adoram a Deus apenas com a sua mente. Ou seja, eles acham que servir a Deus é seguir a doutrina correta. É interessante quando nós analisamos esse termo doutrina correta, o termo ortodoxia, a gente vê que o termo doxa é o termo usado pelo apóstolo Paulo, vai ser o primeiro a usar esse termo para falar sobre a glória de Deus. Então, a doutrina correta, de acordo com o caráter que foi usado pelos apóstolos e por toda a tradição inicial cristã, a ortodoxia não falava única e necessariamente de uma doutrina correta. Era sim uma doutrina correta, mas era a forma correta de glorificar a Deus. Então não era apenas uma articulação teológica intelectual, mas era uma devoção de todo o coração. Mas esse coração precisa obedecer algumas regras, precisa obedecer uma lógica. E aqui é que está a questão. E, ao contrário desse evangelho puramente racional, nós temos o evangelho sentimental, que demoniza a razão pelo seu lado. Ou seja, nós não temos mais doutrinas, porque doutrinas são especulações e formulações humanas, e nós queremos Deus, e aí servem Deus de uma maneira completamente desordenada, emitem doutrinas completamente absurdas, que nada tem a ver com as Escrituras. Por quê? Porque eles não recebem nenhuma doutrina que é de Deus, mas passam, obviamente, pelos homens, porque eles distratam a razão humana. Então, são esses dois extremos que nós precisamos analisá-los a fim de andarmos no caminho correto, ou seja, andar com Deus, andar de acordo com o seu propósito, com os seus propósitos, que são revelados pela Escritura. E nesse exercício de nós analisarmos se nós estamos de fato andando com Deus, a fim de que vejamos se não estamos acometidos pela paralisia espiritual, cabe aqui uma análise breve sobre o texto de Romanos 12:2, onde o apóstolo Paulo diz, que é também um texto muito conhecido, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, a fim que experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui é interessante porque esse versículo ele é citado de maneira até exaustiva apenas a segunda parte, ou seja, a transformação pela renovação da mente. Mas a gente precisa analisar a primeira parte do versículo, que é não se conformar com este século. E aqui é que está a questão, porque infelizmente as nossas vidas, por vivermos numa cultura secular, às vezes de maneira desapercebida, de uma maneira inconsciente, nós absorvemos alguns preceitos culturais que não estão de acordo, em consonância com as Escrituras, e os reproduzimos. Quer ver um exemplo? A lei de Gerson, ou seja, a lei de ganhar vantagem. É interessante nós pegarmos também a chamada regra de ouro, que está ali em Mateus, no capítulo 7, onde Jesus diz assim: façam ao próximo o que você deseja que ele lhe faça. Eu já vi muitas pessoas citando esse texto da seguinte forma: não faça ao próximo aquilo que você não quer que eles te façam, como se fossem equivalentes, mas não são equivalentes de maneira nenhuma. Uma coisa é eu fazer o bem, outra coisa completamente diferente é eu deixar de fazer o mal. Em Tiago 4,17 ele diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso peca. Então, às vezes, nós deixamos de fazer o mal e pensa que com isso nós não estamos pecando. Mas quando nós analisamos o fato de que há um bem a ser feito e nós não fazemos, nós estamos pecando com isso. E esse pecado, muitas vezes desapercebido, é um sintoma da paralisia espiritual que nos acomete. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é analisarmos a nossa vida, primeiro entendermos o que significa andar com Deus, entendermos o fato de que o propósito que Deus nos levou a criar é Ele que fundamenta a nossa identidade,
ele que fundamenta a nossa razão existencial, e o fato de andarmos com Deus, a fim de andarmos de acordo com esse propósito, não se resume a um caminho, mas é o próprio Jesus. Ele é o próprio caminho. E é por isso que os apóstolos, antes de serem conhecidos como cristãos, ali em Atos, no capítulo 11, na cidade de Antioquia, a gente vai ver que eles eram conhecidos como a seita do caminho. Os apóstolos, a igreja que se formou ali, em Atos, no capítulo 2, em Jerusalém, aquele grupo, o grupo dos salvos, a comunidade dos salvos, a igreja orgânica de Cristo sobre a terra, ela só foi chamada essa comunidade, essas pessoas, só foram chamadas de cristãs depois do advento ali de Antioquia, e na verdade era um termo pejorativo, ou seja, era uma espécie de xingamento. Mas antes disso, eles eram conhecidos como a seita do caminho. Por que o caminho? Porque eles criam que Jesus era a personificação do caminho descrito ali em Salmo 18:30, e também a presença de Deus revelada ali em Gênesis 17:1 a Abraão. Ou seja, nós andar com Deus não é andar num caminho que Ele propõe, mas é andar com o próprio Jesus. E o que significa andar com o próprio Jesus? É andar segundo as suas Escrituras, porque as Escrituras são a palavra de Deus, que revela quem Jesus é e revela também a sua vontade a nós. Agora, caminhando para a conclusão, eu queria falar tudo isso a fim de que vocês entendessem o porquê que Jesus começou a sua abordagem, a sua cura, falando sobre o liberar do perdão. Mas a cura que Jesus executou sobre aquele paralítico só se manifestou quando ele disse, lá no versículo 11, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ou seja, a manifestação da cura se concretizou quando aquele paralítico se levantou da sua maca. E isso aqui é algo muito importante. Em Hebreus 12:1, convido você a abrir lá comigo, eu prometo que eu já estou terminando. Hebreus 12:1 diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É muito interessante isso aqui, porque o escritor da carta aos Hebreus, como nós podemos ver aqui, está explícito no texto, ele faz uma distinção entre o peso que nos atrapalha e o pecado que tenazmente nos assedia. Qual que é a mensagem aqui? Há coisas que não são necessariamente pecados, mas que nos atrapalham de cumprir a plenitude do propósito de Deus para a nossa vida, ou seja, que nos atrapalha de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E, como eu disse no começo, nessa carreira que nos está proposta, ela foi elucidada ali também pelo apóstolo Paulo, em Filipenses 3,14, quando ele diz que ele, esquecendo, deixando para trás todas as coisas antigas, todas as coisas velhas, ele corria para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O termo vocação ali, que é o termo kletos, é um termo que o apóstolo Paulo usava muito. Kletos significa chamado, convocado. E aí, quando nós analisamos esse termo, nós vemos a questão do ministério do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque andar com Deus, andar diante de Deus, é ter a consciência de que nós temos o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habitando em nós. Então, lá em João 14:26, quando Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, ele diz, mas o Espírito Santo, o Consolador, que é o termo paráclito. E o que é o paráclito ali? Paráclito é uma expressão formada por dois termos, que é o para, que significa ao lado, e o kletos, que significa o convocado. Então, o Espírito Santo é aquele que foi convocado pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Isso vai ser um motivo de debate durante o quarto século, durante os concílios.
se o Espírito Santo é enviado por Deus ou é enviado por Jesus, mas na verdade é enviado pelos dois. É a plena unidade da Trindade, como Agostinho diz no seu De Trinitate. Então, o que acontece aqui? O Espírito Santo, ele vem para o nosso lado, mas não só no nosso lado, ele habita em nós. Então, o consolo do Espírito Santo é o Espírito Santo habitando na nossa vida. Porque, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,16 e 6,19, ali ele abordando tanto a conotação social, tanto o fato de nós, como igreja, no sentido coletivo, sermos templo do Espírito Santo, mas também no âmbito individual. Então, esse consolo é justamente a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos capacita a cumprir o propósito de Deus, que nos capacita a andar de acordo com os propósitos de Deus, ou seja, a prosseguir rumo à soberana vocação. Então, embora o termo vocação ali, no grego é o kletos, que é o convocado, ou seja, é o nosso comissionamento que nós recebemos de Deus, que define a razão da nossa existência. Se nós vamos, por exemplo, para a versão latina do Antigo Testamento, a Vulgata, nós vemos ali que o termo vocação é vocatio, e vocatio fala da voz. Então, essa vocação, esse propósito, nada mais é do que a voz de Deus. E essa voz é relatada ali em Gênesis 28, que é o Vaiomer Elohim, ou seja, a mesma voz que nos comissiona é a mesma voz que criou o universo. Então, é importante a gente entender isso para você ver que a mesma palavra que criou e sustenta o universo é a palavra que nos comissiona, para que nós possamos entender a importância do comissionamento que está sobre as nossas vidas. Então, aqui no livro de Hebreus, nós vemos duas coisas bem distintas. Aquilo que muitas vezes, o peso que nos atrapalha de cumprir essa vocação, e também o pecado. E, logicamente, que o pecado a gente não precisa falar muito, porque pecado é pecado. Mas eu quero falar rapidamente aqui, já caminhando para o final, sobre aquelas pequenas coisas. Eu não vou citar aqui, porque com certeza você sabe quais são. Aquelas pequenas coisas que não são necessariamente pecados, mas que nos atrapalham. Às vezes é uma atividade, às vezes um esporte, e aqui, como eu estou dizendo, não são necessariamente pecado. Às vezes o excesso de seriados da Netflix. Ou seja, você que sabe o que é. Ou seja, o que são essas pequenas coisas que não são pecado, mas que nos atrapalham. E a prática dessas coisas, que por não serem necessariamente pecado, não causam incômodos na nossa vida, na verdade, essas coisas estão sustentando a paralisia espiritual. Ou seja, elas estão funcionando como maca. E é sobre dessas macas que nós precisamos nos libertar. Porque a cura daquele paralítico só se manifestou quando ele abandonou a sua maca. Então, nós também devemos abandonar essas macas que não são pecados, mas que nos impedem de caminhar rumo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e que, por isso, passa a desenvolver, infelizmente, a paralisia espiritual no âmbito individual e também no âmbito de toda a igreja. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês. E aproveitando aqui o ensejo, eu gostaria apenas de fazer uma oração com vocês. Peço que vocês fechem os seus olhos, e onde você está, que você curve a sua cabeça. Se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Afinal, você está na sua casa. Eu quero somente fazer uma oração para encerrar esse período da ministração. Senhor Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus. Eu agradeço, Deus, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós te agradecemos pelo Seu perdão, Jesus. Te agradecemos pelo Seu perdão. Há tanta coisa para falar sobre o Seu perdão. Deus, o perdão que resgatou a nossa comunhão contigo, e a nossa comunhão contigo é que deve pavimentar, é que deve determinar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Deus, que o consolo do Teu Espírito Santo seja efetivo nas nossas vidas, que o Senhor toque os nossos corações, a fim de que nos submetamos à Sua boa,
perfeita e agradável vontade. Dá-nos, Deus, discernimento para não nos conformarmos com esse mundo, para não sermos acometidos pela paralisia espiritual que nos impede de cumprir a plenitude dos teus propósitos. Deus, a fim de que se cumprir a oração de Jesus, que Jesus ensinou ali, no Sermão da Montanha, quando ele diz: seja feita na terra a sua vontade, assim como é nos céus. Essa é a minha oração. Eu declaro, Deus, a bênção do Senhor a cada um que está nos assistindo, que teu Espírito Santo toque a sua mente, os seus corações, as suas vidas de maneira completa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tenha um bom domingo e uma boa semana. Até mais.